Capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Se for achando, dê um amém. Amém, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, é diante da Tua presença, Pai, que estamos nessa noite, porque a Tua presença ela é real, Pai, neste lugar. Meu Deus, e aqui está a Tua palavra, Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar com a Tua igreja, no nome de Jesus, Pai, por meio da minha vida. Eu me coloco como instrumento, Pai, em Tuas mãos, e te peço, Senhor, que o Senhor faça a Tua vontade, Pai, nessa noite. Que o Senhor tome cativo nessa hora, Pai, cada coração aqui, cada mente, que nada, Pai, nem ninguém venha roubar aquilo de mais precioso que o Senhor preparou para nós nessa noite. A Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus, eu já te agradeço, Pai. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, amados. Amém, glória a Deus. Culto, palavra de vitória. E veio essa palavra ao meu coração. Salmo capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Mas o que o Senhor tratou comigo é praticamente no versículo 3. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prosperará, ou prospera. Árvore, a palavra do Senhor de vez em quando ela nos compara como uma árvore. E nós vemos aqui um processo, né? Aquele que não se detém no caminho dos pecadores, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos escarnecedores. Quando nos comportamos dessa forma, nós nos tornamos como árvores plantadas junto a ribeiros, né? E tem uma árvore específica que é muito relatada na palavra do Senhor, que é o cedro do Líbano. E eu fiquei curioso e eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa árvore, e a referência é lá no Salmo 92, versículo 12 ao 14. Coloca aí, Celso. Os justos florescerão como uma palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto e permanecerão viçosos e verdejantes. E o que é esse cedro do Líbano? É uma árvore de um valor muito alto, Alisson. Uma árvore bem cobiçada, né, que cresce em planície, em lugares altos. Mas ela tem uma característica, pastor, que me chamou muito a atenção. Escute, nos primeiros 3 anos de vida, o cedro do Líbano, ele alcança apenas 5 centímetros de altura, mas já possui 1,5 metro de raízes. Um ponto importante para que possamos entender essa palavra nessa noite. Jesus Cristo, Ele é o terreno na onde estamos plantados. Você é a árvore e o Espírito Santo é o rio de águas vivas que corre. Como a gente acabou de cantar aqui nesse instante, né? É o rio. E aí, amados, veio 3 pontos que o Senhor quer tratar com a gente nessa noite. Primeiro, aonde estamos plantados? O Salmo 92 diz que nós estamos plantados na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus. A natureza da árvore por si só, ela não garante a sobrevivência e a produtividade, mas o lugar onde ela está plantada, noite, iniciar essa palavra, na onde de fato nós estamos plantados. O tipo de terreno, amados, vai fazer toda a diferença sobre a nossa vida. Vamos a Jesus, início caminhando, galgando algumas coisas diante da presença do Senhor, mas algo bem interessante é sobre as raízes. O terreno que nós estamos é um terreno extremamente fértil. Extremamente não, é o mais fértil na onde nós poderíamos estar. E o 3 e 7
diz o seguinte: porque a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Só que não é só esse terreno que nós estamos plantados. Estamos plantados também dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, muitas vezes na escola, na faculdade, né? Estamos plantados em diversos terrenos. Mas o que é que nós estamos extraindo deste lugar? O que é que tem nos alimentado? O terreno principal é sim, Jesus, com certeza. Não podemos deixar de forma nenhuma de extrair aquilo de melhor que nós podemos de Jesus. Mas com relação aos outros terrenos, Alisson, que estamos plantados, será que os nutrientes que têm vindo para a nossa vida de lá têm sido bons ou crescendo? Será que as nossas raízes estão crescendo aqui em graças a oferecer? É fácil? Não. As lutas vão se levantar, os nutrientes que vêm de lá de fora, as coisas que nos influem. Mas Jesus, o terreno mais precioso que a gente poderia ter sido plantado, é o que estamos nessa noite. Ele tem suprido as nossas necessidades. Ele tem nos alimentado de uma tal forma, como o pastor falou, que nós estamos aqui. Se você está aqui é porque Jesus tem te sustentado. Ele tem suprido as suas necessidades. Ele tem cuidado de você em todos os momentos. Então, olha, a cada dia que passa eu preciso, assim como o cedro do Líbano, não externar muita coisa. Porque, na verdade, amados, não é aquilo que está aparente para o mundo que importa. É justamente o que está interno. São as raízes. Porque, olha, entenda, uma árvore, por si só, o tronco, os galhos, os frutos que ela vai produzir, depende muito do terreno, do que ela está extraindo do solo. Todas as vezes que nós saímos do nosso lar, viemos direto do trabalho aqui para a igreja, o Senhor, Ele tem nos tratado, Ele tem nos alimentado por meio da sua palavra, tem colocado no nosso coração coisas específicas, nutrientes específicos, para que quando a gente chegue aí fora, a gente não esteja fraco, a gente não caia, a gente não seja derrubado pelas adversidades. É dessa forma que Jesus tem cuidado da gente, aqui nesse terreno chamado igreja, casa do Senhor, átrio do nosso Deus. Aí, amados, vem para um outro ponto, a invisibilidade das raízes e a sua importância. Como eu acabei de dizer, as raízes, elas são de extrema importância para que a gente possa crescer. Escute, quando uma árvore é plantada, ocorre dois tipos de crescimento. Um para cima, tronco, galhos, árvores, flores e frutos, e outro para baixo, que se chama raiz. Na vida do cristão ocorre da mesma forma, coisas que são visíveis aos olhos humanos, aquilo que a gente vai adquirir na nossa vida, as bênçãos materiais, um trabalho bom, né? Uma empresa, um carro, uma casa própria, coisas materiais. Só que existe um outro crescimento que aos olhos humanos aí fora não é perceptível, que é o crescimento espiritual, que são as nossas raízes. Aí uma pergunta para a gente nessa noite: qual é a profundidade das nossas raízes? Será que de fato nós estamos enraizados em Cristo Jesus? Será que de fato nós temos crescido em Cristo? Porque uma hora, meu irmão, você vai ter que frutificar. E qual vai ser o seu fruto? Em João 15, Jesus ele se apresenta como uma videira. E ele diz, olha, aquele que estiver em mim vai dar muitos frutos. E nós precisamos frutificar aí fora. As pessoas precisam ver o Jesus Cristo que você serve. As pessoas precisam ver o Jesus que transformou a sua vida. Sabe, quando eu olho para a palavra, eu vejo muitas experiências, algo tremendo da parte do Senhor que está relatado aqui. O pastor ele sempre faz questão, quando ele está ministrando, de dizer, quando eu chegar lá no céu, eu vou falar com tal pessoa. Quando eu chegar lá no céu, eu vou falar com a mulher do fluxo de sangue. Eu vou falar com Pedro. Eu vou falar com Paulo. Sim, mas e a minha e a sua experiência com o Senhor? As nossas raízes têm produzido frutos a ponto das pessoas verem lá fora a diferença daquele que está plantado em Cristo e quem está plantado lá fora?
O inimigo, amados, ele vai se levantar com grande força para tentar te arrancar de dentro da igreja, de dentro da sua família, do lugar que você está, porque Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. E quanto mais profunda a sua raiz, mais resistência você vai ter. Eu achei interessante quando eu coloquei aqui, ó, o que realmente buscamos? Muitos querem apenas bênçãos visíveis, coisas materiais, mas nós que servimos a Cristo, precisamos buscar as virtudes espirituais que nos trazem firmeza. Aí veio um pensamento do Espírito Santo ao meu coração. Entenda, olha, para você crescer, você precisa descer. Olha o cedro do Líbano que ele faz, 5 centímetros nos seus 3 primeiros anos, visíveis aos olhos humanos. Uma plantinha, olha só, 5 centímetros, é isso aqui, ó. Porém, 1,5 metro de profundidade. Sabe o que isso significa, amados? Que pode bater vento, pode bater chuva, pode correr os rios ali. Alguém vai tentar arrancar, mas não vai ser fácil não, porque está enraizado em Jesus Cristo. É assim eu e você. É assim que precisamos estar. É assim que precisamos permanecer. Aí vem uma questão: por que eu preciso ter raízes fortes e profundas? Escute, em condições extremas, como uma geada ou uma queimada, a árvore perde tudo aquilo que está externo. Porém, se tiver raízes fortes e profundas, tudo aquilo que foi perdido será renovado. Por que será renovado? Porque é de baixo, é de onde vem o nutriente da árvore. É assim, a maior fonte de nutrientes que eu e você podemos buscar para que possamos resistir a tudo aquilo que o inimigo tem feito aí fora, palavra de Deus, Bíblia. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Aonde é que nós conhecemos ao Senhor? É por meio da sua palavra. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Muitas das vezes eu estava em casa meditando, pastor, nessa palavra. E muitas das vezes nós temos tempo para tanta coisa, né? Passamos muitas horas ali numa série da Netflix, às vezes num joguinho no telefone. Damos importância a tanta coisa e esquecemos de nos alimentar. E quando vem as dificuldades, o que é que acontece? Por estar fraco, caímos. Por estar fraco, não resistimos. Por estar fraco, o inimigo cumpre o papel dele. Ele vem roubar, matar e destruir. Mas quando nós estamos em Cristo, a palavra diz que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Escute, meu irmão e minha irmã, guarde isso no seu coração. Está tudo disponível para mim e para você, e só depende de mim e de você. A palavra diz, olha, achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. É eu e você que temos que caminhar em direção àquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Tem preparado não, já está pronto. A vitória já é sua. A palavra diz que em Cristo Jesus nós somos o quê? É mais que vencedores. Não é porque você é melhor do que ninguém não. É porque Jesus Cristo venceu por você. E é nele que nós estamos plantados. Lá em Mateus capítulo 13, versículos 5 e 6. Se eu não tiver raízes, eu morro. Parte da palavra que foi semeada em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Entenda como a raiz ela é importante para a minha e para a sua vida. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado, os problemas que você tem passado. Eu sei de uma coisa: todo mundo aqui tem problema, todo mundo passa por situação difícil. Eu passei por uma situação difícil anteontem. Sabe quando você está certo e mesmo assim você tem que pagar por uma coisa que você não fez, você provando que você está certo? Foi o que aconteceu comigo no trabalho.
Eu digo, Senhor, rapaz, não é possível não, o inimigo está tão furioso assim. É, sabe, amados, o inimigo ele se levanta, ele não quer ver você frutificar. E eu, graças a Deus, tenho feito o meu papel, aquilo que Deus me chamou para fazer, dentro do meu trabalho. E o inimigo se levantou, eu digo, Senhor, muito obrigado, né? A gente tem que agradecer, a Bíblia diz que a gente tem que ser grato por tudo. Mas aquilo traz uma reflexão para a gente. E em um determinado momento, eu quase perco minha cabeça e eu digo, não, existe um fruto chamado domínio próprio que está sobre a minha vida. Eu não vou dar ouvidos ao que o inimigo quer, não. Eu não vou ceder aquilo que ele quer. E ali eu parei e disse, Senhor, o Senhor sabe do meu coração e da minha atitude e como eu procedi de forma correta. Mostrei tudo o que aconteceu. Deixa eu explicar o que foi que aconteceu. Eu entrei, pastor, e perdi meu crachá. Aí eu retornei ao trabalho, na portaria, para devolver o crachá, quando eu achei. E foi descontado 1 hora minha. E puxei lá na catraca e mostrei ao rapaz da empresa o horário que eu saí, o horário que eu entrei. Eu passei 6 minutos na portaria conversando com o rapaz que toma conta lá do setor. E entrei novamente e retornei para as minhas atividades. Mas vai ser descontado 1 hora de salário meu. Glória a Deus. Sabe como é que eu vejo isso? É o inimigo tentando me afrontar. Mas sabe como é que eu vejo mais ainda? Eu sei de uma coisa, Deus está vendo tudo. Como o pastor falou, olha, Deus tem cuidado de tudo. E eu preciso confiar nisso, eu preciso acreditar. Isso tem que estar muito claro no meu coração. Deus, ele é um Deus de perto e ele tem cuidado de você, de longe, de perto, mas ele tem cuidado. Você não está só, você não é órfão, você não é abandonado. Ao contrário, você tem um Pai. Você tem um Deus vivo que não mudou. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito, lá com sinais e maravilhas, é o mesmo Deus que opera hoje. A palavra diz que em Deus não há sombra de variação. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E o Deus que cuidou do povo lá, é o mesmo Deus que cuida de mim e de você. Mas para que isso aconteça, eu tenho que, de fato, estar enraizado em Jesus Cristo. Aí o terceiro ponto para nós finalizarmos. Irmão Adriano, o senhor falou tanto de raiz aí, amém. Mas como é que eu faço para criar raízes? Primeiro, você já está no lugar certo, terreno chamado Jesus Cristo. Mas talvez as suas raízes ainda não estejam profundas o suficiente. Olha o que a palavra do Senhor diz lá, em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas sim do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ei, meu irmão e minha irmã, aquilo que o mundo tem para oferecer não são nutrientes legais para a nossa vida. Eu coloquei aqui, deixe o pecado e tudo aquilo que o mundo pode lhe oferecer. Porque dali, Tiaguinho, não vai vir nada bom. Nada bom. É aquele que quiser ser amigo de Deus tem que se tornar inimigo de quem? Do mundo. E muitas das vezes nós estamos abrindo mão de ser amigo de Deus para ser amigo do mundo. Porque negociamos a nossa fé, negociamos a nossa postura, negociamos aquilo que Deus entregou, Fabinho, nas nossas mãos, porque não queremos nos posicionar como homens e mulheres de Deus, que têm raízes em Cristo. Mas quando nós nos posicionamos, deixando tudo isso de lado, amados, é inevitável. Bênçãos de Deus vão vir sobre a sua vida. Você vai prosperar no seu trabalho, na sua família, aqui na igreja. O que Deus colocar em sua mão, você vai fazer. Você não vai retroceder diante das adversidades, diante das dificuldades. Você não vai parar quando o inimigo se levantar. Você vai se cumprir na sua vida aquela palavra que o Senhor diz: olha, vou te dar autoridade
para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, mas isso é quando nós estamos enraizados em Cristo, quando o Espírito Santo está sobre a nossa vida. Para finalizarmos, mergulhe no Espírito Santo. Nós cantamos um louvor aqui, falando dos rios de Deus, né? Queremos beber do rio do Senhor. Faça chover, Senhor, sobre as nossas vidas. O pastor declarou nessa noite sobre a minha e sobre a sua vida, sobre esta igreja, chuva de bênçãos, rios do Senhor sobre nós. E lá em Apocalipse 22, versículo 1, diz o seguinte: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Lembra do que eu falei lá no início? Jesus é o solo, você é a árvore, e o Espírito Santo de Deus é esse rio que corre do trono do Senhor. E deixa eu lhe dizer uma coisa, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Sabe o que é que está faltando? É só a gente dar um passinho para se molhar. Se molhar, mergulhe, não tenha medo não. O Espírito Santo, ele traz sobre a nossa vida poder, autoridade, capacidade para que a gente possa vencer as adversidades, para que a gente possa proclamar o Evangelho do Senhor. O Espírito Santo vem nos revestir, vem nos direcionar, vem alinhar as coisas na nossa vida. Então mergulhe no Espírito. Plantado em Jesus, você já está. Glória a Deus. Como árvore, eu lhe dou um conselho nessa noite. Meu irmão, aprofunde as suas raízes em Cristo Jesus. Quando você aprofundar suas raízes, você vai crescer. E os seus frutos, como diz João 15, vão permanecer. Porque Jesus te chamou para dar fruto. E não é pouco não, é muito. Aonde você chegar, você vai fazer a diferença. Seja na sua casa, no seu trabalho, seja aqui quando o pastor disser, olha, meu irmão, eu estou precisando de um voluntário com as crianças, você vai dizer, pastor, eis-me aqui, eu vou cuidar das crianças, pastor, eis-me aqui, eu vou entrar no diaconato, eu vou frutificar, amém, irmãos? Então, amados, olha, busque esse fortalecimento no Senhor. Busque aprofundar suas raízes em Jesus Cristo e se molhe nas águas do Espírito Santo, que você vai ver, você vai crescer forte e saudável na presença do Senhor. Amém? Eu convido você a ficar de pé no seu lugar. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu quero orar. E ore também. Talvez o Espírito Santo ele traga ao seu coração agora coisas específicas que você entende que você precisa para se fortalecer. Uma árvore que não cresce com os nutrientes certos, ela vai ser